O acidente que recentemente vitimou milhares de pessoas, né? Aproximadamente 130 mil pessoas morreram a partir das tsunamis, né? Que atingiram várias costas. Esse acidente provocou naturalmente muitas conversas, muitas especulações e também muitas dúvidas em relação ao que de fato ou quais são as causas destes acidentes que felizmente não são muito comuns, mas que acontecem como aconteceu recentemente. Então nós, para conversarmos um pouco sobre as tsunamis, sobre acidentes naturais, sobre a possibilidade deles, nós convidamos aqui os professores da Universidade Federal da Paraíba, Eduardo Galiza, ele é geógrafo e professor de geomorfologia na UFPB, e também o professor Wolf Heckendorf, ele é geógrafo e professor de climatologia. Com esses dois nós vamos conversar um pouco e tirar algumas dúvidas aí sobre as tsunamis, esses acidentes naturais como um todo. Lembramos o nosso site, que é o www.tvportadosol.com.br, e o telefone 231-7200. Através desses dois canais, vocês podem entrar em contato com a gente aqui e participar do nosso programa, apresentando críticas, sugestões, inclusive também sugestão de pautas. Nosso programa é um programa multitemático e da mesma forma como hoje estamos falando sobre tsunamis, amanhã poderemos estar falando sobre o assunto que seja do seu interesse. Então entre em contato com a gente aqui e apresente a sua sugestão. Agora a gente conversa com Eduardo Galiza e Wolf Heckendorf. Eduardo, o que de fato são as tsunamis? Bom, as tsunamis são grandes ondas, né? São ondas de grande magnitude e causadas por diversos fatores, né? Mas fatores esses, todos eles associados à geração de ondas sísmicas, né? Os sismos, né? Tanto pode ter origem na própria dinâmica das placas tectônicas, né? Que, por sua vez, vão causar tensões em rochas, e essas tensões, quando vence a resistência das rochas, vai provocar o alívio dessa tensão, provocando, no caso, os tremores de terras. E esses tremores, quando dá-se, né, quando ele se propaga em ambientes líquidos, grandes corpos d'água, formam, se for de grande magnitude, pode formar essas ondas gigantescas, né, chamadas de tsunami, cujo vocábulo tem origem no Japão e tem o significado ao qual já reportei anteriormente. Mas não é só nessa questão mesmo, na origem da dinâmica de placas, né? Há tsunamis, e já houve na história geológica da Terra eventos, né, de grandes magnitudes e que teve outras origens, né? Um exemplo que a gente poderia citar, que é um exemplo bastante comum na literatura geológica e na literatura correlata, né, das geociências, a questão de grandes ondas causadas por impacto, né, de meteoros, por impactos de meteoritos. Então já houve, né, inclusive atribuições à existência dessas ondas, né, até mesmo atribuindo a elas a extinção de espécies e a modificação da linha costeira no mundo, né? Então, por exemplo, há quem diga e quem defenda essa tese, que uma das maiores tsunamis registradas na história geológica da Terra foi em função do impacto do meteoro que caiu na península de Yucatán, né? Hoje, as proximidades ali na América Central, já pega o México, né? Naquela região, e que causou ondas fenomenais, né? Acreditam que em torno de 100 a 200 metros tenham chegado. Então, as causas mais comuns, mais frequentes, têm a ver com a questão da formação, né, da propagação das ondas sísmicas causadas por falhas geológicas, causadas por esses alívios de tensão. E que quando dá-se sobre terras emersas, terremotos, né? E quando vai para os corpos d'água, os oceanos e mares oceanos, seriam os maremotos, né? São as grandes ondas. Ok. Professor Wolf, há alguma possibilidade de uma tsunami causada por variação climatológica? Não, não. Uma tsunami é acontecimento momentâneo, será só minutos ou poucos minutos, 10 minutos no máximo, e a causa é igualmente um assunto momentâneo, uma erupção explosiva de vulcão, terremoto, ou mesmo assim a caída de meteorito do espaço, quer dizer uma causa momentânea. E causa uma onda momentânea que após umas horas do percurso acima do oceano vai acalmar-se.
Não tem nada a ver com mudanças climáticas. A partir das mudanças climáticas, quais são as ameaças de acidentes naturais? Ameaças das mudanças climáticas. Sim. Hoje fala-se muito com uma certa justificação sobre aquecimento do clima global, e este muda as zonas climáticas. Muitas espécies, sobretudo espécies subárticas e subantárticas, os pinguins, por exemplo, os ursos polares são ameaçados no seu território. Igualmente pode ser que estepes e desertos alastram-se, são mais grandes, e as regiões tropicais, equatoriais, as matas grandes vão diminuir. É uma ameaça, conceito que tem hoje como uma possibilidade de perigo. Só acrescentando, e nessa questão das mudanças globais, que há uma convergência, né, que se torne até um ponto pacífico entre os pesquisadores, é esse aquecimento. Então, além de todos esses fatores que o professor Heckendorff já levantou, ao que me parece assim, o fator mais preocupante é que esse aumento, né, da temperatura global, né, o aumento da temperatura na Terra, causaria efeitos assim, dramáticos, né, efeitos catastróficos nas populações humanas, né, porque boa parte da humanidade hoje vive no litoral, próximo à linha de costa. E a primeira causa, né, um dos primeiros sintomas desse aquecimento seria o aumento do nível do mar e, por conseguinte, a invasão dessas áreas costeiras, né, que afetaria grande parte da população mundial, já que elas hoje se concentram nessas áreas. Esse fenômeno ele está em processo, ele já acontece? O fenômeno do aquecimento? Sim. Há estudos que mostram que... Digo, tanto o fenômeno como a consequência já estão em processo? A questão do avanço do nível do mar também já tende a se tornar aceito por todos, né? Se a gente for analisar, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, por exemplo, você vê que predominam as áreas em que o mar está erodindo, né? E as áreas em que há a deposição marinha, elas são menores, são bem restritas, né? Então há indício de que o nível do mar está aumentando e há indício também que a temperatura na Terra vem subindo ao longo dos anos, principalmente nos últimos 100 anos, que a velocidade de aumento está, o ritmo, né, com o qual ela aumenta está se intensificando. Professor Heckendorff, esse aumento de temperatura, a ciência hoje tem instrumentos para provar que esse aumento é consequência da ação humana ou pode ser também uma ação natural? Esta é a grande questão agora na ciência. Até hoje, ninguém pode dizer com certeza se é antrópico o efeito ou se é ainda natural. Nós temos, desde os últimos 150 anos, aumento leve por volta de 0,6 a 0,7 graus centígrados. Isso em 150 anos? De 0,6 a... 0,6 a 0,7 graus centígrados. O aumento na temperatura média, não é? Exatamente, na média global. E a gente pergunta se este é um efeito natural, que pode ser ainda, ou já é um efeito antrópico, por causa da emissão de carbono-dióxido. O termo que você usa é antrópico. Do homem, né? Okay. Inclusive, nessa questão que Heckendorff colocou, a gente vê que também na história do planeta, né, na história geológica, já que é o termo mais utilizado, o que a gente poderia também chegar à conclusão é que poderia ser até um processo, né, da própria dinâmica da Terra. Mas o que tem se constatado ultimamente, daí a maior parte das pessoas acharem que tem interferência antrópica, são as preocupações mundiais com a questão do clima. Então, houve conferências internacionais justamente para se discutir essa questão do clima, a emissão, por exemplo, de gás carbono na atmosfera. Então, daí se conclui que, de fato, o homem está participando. Porque se assim não estivesse, ele não estaria tão preocupado em limitar determinadas emissões de determinados poluentes, que vai intensificar
fenômenos, né, como o efeito estufa, como que vai levar a questão do aquecimento e assim por diante. Então, no meu entender, eu acho que, independente de ter a contribuição natural ou não para o aumento, a ação do homem, hoje, né, no estado em que nós encontramos em termos de conhecimento, ele é inquestionável por conta da preocupação desses governos, né? E é bom lembrar que, mais uma vez, os Estados Unidos ficou de fora, não quis colaborar, né, com essa tentativa mundial de reduzir a emissão desses gases, né, o gás carbono, por exemplo, dióxido de carbono e tantos outros, né, os CF6, né, que hoje já está bastante controlado, né, como forma de tentar evitar esse processo, não evitar, mas tentar reduzir o ritmo em que ele se encontra, né? No caso, há um consenso entre a comunidade científica em relação a essa questão da importância da ação humana, ou não há esse consenso? Por exemplo, os cientistas americanos, o que é que eles dizem em relação a isso? Não, eu não tenho tanto acesso à literatura, né, específica em relação a esse fenômeno, né? Mas eu creio que boa parte dos cientistas, eles comungam com essa ideia, né? Porque não é só a questão do Tratado de Quioto, né, que foi específico só para analisar o clima. A preocupação com o meio ambiente em geral, né, já que no meio ambiente tudo está relacionado, né, a questão da preocupação com o meio ambiente, o grande marco, né, em termos dessa preocupação mundial foi a Conferência das Nações Unidas, né, em Estocolmo, em 1972. A partir daí, o meio ambiente é notícia, o meio ambiente é preocupação de todos, não só dos cientistas, né, mas da sociedade como um todo, né? Então, como há essa preocupação, como houve esse despertar, é um sinal mais do que claro de que o homem está interferindo muito significativamente nesses fenômenos. E se a gente considerar a história humana como a história da natureza também, então você tem uma concentração dessa maldade humana em um período de tempo muito curto, né? Curtíssimo, por sinal, que seria os últimos 100 anos, no caso, né? Praticamente. 150 anos. Nos últimos 150 anos. Após a Revolução Industrial. Exatamente. Professor Heckendorf, no caso dos ciclones, né? Como é que eles se processam? E essa ameaça que a gente vê é um outro processo natural também que a gente sempre viu acontecer em outros locais, bem longe do Brasil, e a gente está vendo que eles estão aqui chegando perto da gente. Já estão no Brasil, chegando até um pouco perto aqui do Nordeste. Há essa possibilidade de acontecer por aqui também? E como é que eles se processam? Also teoreticamente pode ocorrer quase tudo em todos os lugares, mas praticamente extremamente improvável aqui. A situação geral, da circulação geral da Terra não dá. E esta ação que ocorre agora no Rio Grande do Sul, este grande ciclone, é caso extraordinário da zona dos ventos de oeste, como estes grandes vendavais em tempestades, sobretudo no inverno. Esta é uma coisa rara que ocorre lá, mas pode ocorrer sempre, mas com pequena probabilidade. Aqui, quase impossível. Quase. E essa questão da seca, por exemplo, no sertão, há expectativa de que ela aumente, de que ela diminua, né? O senhor acha também que nesse ponto específico pode-se haver um certo otimismo em relação ao clima? Also, nós temos aqui testemunhos por volta de 400 anos aqui no Nordeste e mostrou-se que o clima geral ficou aqui exatamente o mesmo. Nos últimos 400 anos. Yeah. E por causa da ação antrópica, desmatamento da região, os enchentes são pouquinho mais fortes e as chuvas são pouquinho mais irregulares, mas no modo geral fica até agora mais ou menos igual. Okay. Não tem tendência de subir muito. Ok, nós vamos agora aos nossos comerciais, né? Um bloco de apenas 12 minutos, e já a gente volta para continuar esse bate-papo aqui com o professor Eduardo e o professor Wolff sobre acidentes naturais, sobre a natureza de uma forma geral. São 12 minutos e a gente volta já.
O Fato e Versão de hoje conta com a participação dos professores Eduardo Galiza e Wolf Heckendorf. Os dois são geógrafos e professores da Universidade Federal da Paraíba. O Eduardo Galiza é professor de geomorfologia e o professor Wolf é professor de climatologia. A gente conversa aqui, digamos assim, motivados pelo acidente recente da tsunami, que vitimou aproximadamente 130 mil pessoas, né? Talvez bem mais. E motivados por isso, a gente conversa um pouco aqui sobre as ameaças de acidentes naturais, o fundamento dessas tsunamis, né? E sobre clima e, digamos assim, natureza de uma forma geral. Então a gente tem o prazer aqui de contar com esses dois professores e agora a gente continua esse bate-papo. Antes eu queria lembrar o nosso site, que é o www.tvportadosol.com.br e o telefone 231-7200. Através desses dois canais, você entra em contato com a gente aqui da TV Porta do Sol e do programa Fato e Versão. Professor Eduardo, alguns cientistas fazem uma analogia da Terra, né, do globo terrestre, com o ovo, né? Dizendo que tem um núcleo que, digamos, que seja um pouco pastoso, quase líquido, e essa parte superficial, mais superficial, que é, digamos assim, a casca, né, que é mais concreta, digamos. E, obviamente, tem a parte gasosa, né, que está além dessa parte, digamos assim, superficial, além das placas tectônicas, como costuma se chamar, né? Então, o que de fato são essas placas tectônicas, né? Essa tese do ovo, realmente, a gente pode considerar. O que é isso? Pode, do ponto de vista didático, ela é bem representativa, né? Então, o planeta Terra, a Terra, basicamente, tem 3 principais camadas, né? Excluindo, no caso, a atmosfera, né? Então, a crosta terrestre, o manto e o núcleo, né? O núcleo, por incrível que pareça, chegou-se à conclusão que o núcleo, a parte interna, ele é sólido, né? Em que pese a grande temperatura. Mas a questão da pressão faz com que haja um comportamento diferenciado, né? As propriedades físicas e químicas dos minerais constituintes, eles sejam alterados, né? Mas em termos de tectônica global, as 2 últimas camadas que têm o maior significado. A questão das placas tectônicas ou placas litosféricas, né, foi um assunto bem estudado e que desenvolveu muito há pouco tempo. Então, no final da década de 60, início da década de 70, teve um grande impulso, né, o estudo, a compreensão da dinâmica dessas placas, né. Então, essas placas litosféricas, né, com a descoberta de uma subcamada, né, a parte do manto, a parte mais superior do manto, que é chamada astenosfera, que foi descoberta há pouco tempo, mais ou menos 40 anos, né, veio a clarear muitas indagações a respeito da tectônica de placas. Então, professor, essas descobertas, elas foram feitas a partir de contato físico direto? Ou não, porque diretamente o homem consegue penetrar muito pouco no interior da Terra. A maior profundidade alcançada pelo homem diretamente deu-se na Península de Kola, né, na Rússia. Foi uma perfuração para exploração de petróleo e chegou a 12 quilômetros. O raio da Terra é aproximadamente 6.300 e alguma coisa aí em termos de quilômetros, né? Então, você vê 12 quilômetros em relação a 6.317, algo parecido, algo em torno disso, é praticamente mínimo, né? Corresponde a um percentual significante. 6.000 quilômetros... É o raio. O raio, 6.317 o raio da Terra. Para acontecer do centro até a superfície, né? Para acontecer o que acontece normalmente em desenho animado, o homem teria que andar 12 mil, ou seja, entrar aqui e sair lá no Japão, como é normal. Aí não tem como. Como ele só atingiu 12 quilômetros, o contato direto, ele só tem condições de conhecer diretamente esses 12 quilômetros. Mas através de outros métodos geofísicos, eles conseguem ter informações das camadas interiores da Terra, de que é composto. Então, basicamente, esses métodos geofísicos, eles consistem na análise do comportamento de ondas primárias e secundárias, ondas sísmicas, né? Então, a partir do comportamento dessas ondas, é que ele chega a conclusões em termos de composição, de comportamento, de propriedades físicas e químicas, de temperatura e assim por diante. A densidade na Terra, ela é crescente da superfície para o centro. Então, o núcleo mais denso, o manto intermediário e a crosta é o menos denso. Aí, o que é que ocorre?
A crosta terrestre você tem as placas continentais e as placas oceânicas. As placas oceânicas, elas estão embaixo, as continentais estão em cima, né? E essas placas, elas flutuam, né, no material pastoso, né, da astenosfera, e as correntes que ocorrem no manto é que dá a dinâmica dessas placas. Então, a classificação é lógico que você pode entrar numa riqueza de detalhe bem maior e a partir daí ter várias e várias camadas. Mas basicamente é essa. Então, as placas, elas estão em contato umas com as outras. Basicamente... Essa placa, você falou de que nós conseguimos chegar a 12 quilômetros, né? Aprofundar-se 12 quilômetros. Chegou a vencer a placa, no caso, ou essas placas elas têm mais de 12 quilômetros? Tem mais de 12 quilômetros. As placas continentais, uma média, se depende de local para local. Se for, por exemplo, no cume do Everest, você vai ter já uma espessura bem maior. Se for na região costeira, talvez tenha menor. Outros fatores, mas em torno aí de 25, 30 quilômetros. Isso também, às vezes, de livro para livro, há uma certa diferença, né? Não dá para pegar uma brechinha entre uma placa e outra e ir até mais fundo? Não, pode chegar diretamente a uma placa, a placa oceânica via aquelas expedições oceanográficas, submarinas, etc., né? Mas é pouca coisa o que se tem ainda, porque a exploração dos oceanos também não está assim tão avançada, não. É coisa também bem recente, das últimas 3 ou 4 décadas. Agora, o interessante nessas placas é que, basicamente, existem outras classificações também mais detalhadas, mas basicamente existem 2 tipos de placas, né, de contatos de placas, melhor dizendo. Há aquelas placas convergentes, onde uma converge em direção à outra, e há aquelas placas divergentes, onde elas se separam. Daí a importância de se entender a realidade aqui do Brasil. Então, o Brasil, a placa sul-americana, não é o continente, né? A placa sul-americana, ela está em contato com a placa africana. No meio dela, existe uma dorsal, que é uma grande cadeia montanhosa, no meio do Oceano Atlântico. E o que é que ocorre? A injeção do material que vem do interior da Terra nessa dorsal. E essa dorsal faz com que essas placas, elas cada vez mais estejam se distanciando. Com o passar do tempo, cada vez mais a placa sul-americana se distancia da placa africana. Então, isso aí é um tipo de contato de placa divergente. Como a placa sul-americana está sendo empurrada, está sendo tendo esforço no sentido oeste, ela vai se chocar com a placa de Nazca, que é uma subplaca do Pacífico. Só que ao se chocar, o que é que ocorre? A placa de Nazca, por subducção, vem para baixo da placa sul-americana. Então, esse tipo de contato aqui, ela não é mais divergente, ela é convergente uma com a outra. Então, nessas áreas aqui, a intensidade de abalo sísmico é imenso. Né? Todas as áreas de subducção, de contato, né, de placas se convergem, são áreas, né, de atividades sísmicas intensas, são onde existem os principais vulcões da Terra, onde há erupções vulcânicas, onde há a origem dos terremotos e assim por diante. O Brasil está praticamente na parte central da placa sul-americana. Daí o porquê... Então esse perigo estaria na costa do Pacífico, no caso. Em termos de terremoto, na costa do Pacífico, né? E outros contatos onde em outras áreas da Terra, onde as placas se cruzam dessa forma, né? De forma convergente e não divergente. Então o Brasil, por estar situado no centro, ele está numa situação privilegiada em relação a terremotos, em relação ao vulcanismo, que não existe, mas já existiu, né, no passado geológico, né, inclusive aqui na Paraíba já existiu na região sul vulcanismo, mas hoje está livre. Antigamente achava-se que o Brasil não estava sujeito à ocorrência de abalos sísmicos, né? Hoje se sabe que existe abalo sísmico de pequena intensidade. Os locais típicos, assim, os locais com mais frequência é o Rio Grande do Norte, Ceará, João Câmara. O pessoal antes chamava acomodações de camadas. Hoje já prefere chamar pequenos abalos sísmicos, que até para o ser humano, através de seus sentidos, ele perceber, não é das coisas mais fáceis, a não ser que esteja mesmo no epicentro do abalo, né? É mais em função de registros de aparelhos que detectam esses abalos. E no Mato Grosso também, no norte do Mato Grosso também é uma área que tem alguns abalos sísmicos, mas sempre de pequena intensidade. Por conta dessa peculiaridade do território brasileiro, ele está praticamente no centro da placa sul-americana, ser formado por terrenos antigos, né, são escudos cristalinos, né, grandes cráteres, né, bastante consolidado, e que não sofre esse fenômeno, pelo menos de maneira significativa. Ok.
Professor Wolff, entre essas várias causas que a gente tem para justificar essa questão do aquecimento, e às vezes a gente desconfia que esse aquecimento é muito importante, até caminhando, por exemplo, nesse início de verão aqui por João Pessoa, a gente desconfia que o verão já está mais quente do que o dos anos anteriores, e cada ano a gente desconfia que há, de fato, uma temperatura maior. Isso é verdade ou não existe isso? E, na sua opinião, quais são as principais causas desse aquecimento? Como já foi ditado, o aquecimento é muito pequeno. Para o leigo na rua quase insensível. E mesmo assim aqui tem pequeníssimo aquecimento, mas ninguém sabe se é antrópico ou natural. Da minha opinião, uma pequena parte pode ser da ação humana, simplesmente por causa do desmatamento e degradação da vegetação, uma grande cobertura da vegetação. Igualmente no Nordeste, a vegetação antigamente foi bem mais densa, 100 anos atrás, mesmo assim 50 anos atrás, e este tinha efeito de acalmar pouquinho o grande calor, quer dizer, de resfriar pouquinho a paisagem. Com desmatamento, a temperatura está mais quente perto da superfície da Terra. E esta é que a gente sente. No caso das áreas urbanas, por exemplo, né? Porque talvez a concentração de tanto concreto, né? Exatamente. Cidades são ilhas do calor dentro de uma paisagem natural, por causa desse efeito que pedras e muros e concreto esquentam-se mais. Nessa questão aqui de João Pessoa, né, que o professor Reckendorf falou, o que a gente nota é essa substituição, né, progressiva e até de forma na proporções sempre crescente, né, da vegetação natural por áreas urbanizadas, né? Então, além de você substituir o que antes era floresta, né, popularmente chamada aqui de Mata Atlântica, a partir de você tira ali, desmata, constrói casas, constrói avenidas, tem um asfalto, então o asfalto ele absorve muito calor e ele vai liberar o calor, aquele calor absorvido, depois ele vai liberar aquele calor. E esse processo às vezes demora, por isso que na cidade, por ser ilha de calor, se tem a temperatura bem mais elevada do que um ambiente que não tão ocupado. E outra questão, o uso, por exemplo, de condicionadores de ar, né, de ar-condicionado, questão dos carros, dos automóveis, tudo aquilo ali está gerando, está transformando ali a energia em energia calorífera. Então, daí o porquê está tão quente essa cidade. Um caso que quer dizer que a tendência é cada vez mais esse calor aumentar. Né? Professor, nós vamos agora aos nossos comerciais, já a gente volta para o senhor concluir a sua resposta. São 2 minutos e a gente volta já. Voltamos para o terceiro bloco desta edição do programa Fato e Versão, que hoje discute clima, discute tsunamis, ou seja, esses fenômenos naturais que tanto nos interessam, porque aumentam ou diminuem o nosso conforto e também a nossa segurança aqui nessa nossa nave, né, que é o planeta Terra. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de contar aqui com os professores Eduardo Galiza e Wolff Reckendorf. O Eduardo Galiza é geógrafo e professor de geomorfologia da Universidade Federal da Paraíba. E o professor Wolff Reckendorf também é geógrafo e professor de climatologia da UFPB. A gente, no encerramento do segundo bloco, professor Eduardo, o senhor gostaria de concluir falando sobre a questão do clima, citando o exemplo lá da cidade de Patos. Por que é que Patos é uma cidade tão quente como é? Tem as causas naturais, a questão da localização, né, a questão da circulação atmosférica em relação à cidade de Patos, tudo isso contribui. Mas o que nós estamos... No caso, ela é uma cidade baixa, no caso, né? Aí tem a questão do Planalto da Borborema, que serve os ventos úmidos do Oceano Atlântico, né, encontram o obstáculo do Planalto da Borborema, então eles não ultrapassam esses obstáculos, pelo menos as nuvens que contém maior vapor d'água. Então são causas naturais. É fácil você perceber essa diferença entre Santa Luzia e aquela área de Junco do Seridó, né, que fica, Junco do Seridó fica bem próximo a Santa Luzia, só que em cima do Planalto da Borborema, né? Você desce ali Serra de Santa Luzia. Exato. Então, é tanto que a escarpa
a Barlavento, aqui dos ventos do oceano, ela é bem úmida, a região, então o Planalto da Borborema, a porção leste, né, o flanco leste do Planalto da Borborema, ele recebe a umidade vinda aqui do Oceano Atlântico. Então desenvolve vegetação de porte florestal, né, são florestas, você tem ali areia, é bastante úmido. Agora do lado oposto, né, a sotavento, então a aridez ali é bem mais acentuada. Mas o que nós estávamos conversando é a questão da arborização. Prática, da arborização nas cidades. Que mesmo sendo cidades que, por questões naturais, elas apresentam temperaturas desconfortáveis, essa temperatura ela poderia ser minimizada, ou poderia ser reduzida um pouco, né? Contribuiria com a questão da arborização. Então, João Pessoa é a cidade, nesse aspecto, privilegiada, porque nós temos, aqui em termos de cobertura vegetal, dentro do município de João Pessoa, uma área considerável, né? Nós temos aqui a Mata do Buraquinho, nós temos a enclave, né, da Floresta Mata Atlântica, nas proximidades do campus universitário, né? Na porção sul do estado, ali no litoral do projeto Costa do Sol, nós temos também ali a vegetação, né, alterada, mas relativamente pouco alterada, né? E alguns municípios não têm essa questão da arborização como prioridade. E isso intensifica muito esse desconforto térmico que as pessoas sentem nessas cidades. Aí o exemplo clássico, mas pode ser extensiva a outras cidades, é o exemplo de Patos, né? Então, uma cidade pouco arborizada, você não tem ali vegetação no entorno bem preservada, então tudo isso intensifica, né, esse desconforto térmico, né? Nesse raciocínio, professor Wolff, então é prudente a gente se preocupar com o desenvolvimento da cidade, como o que está acontecendo para a Zona Sul, né, que pega a partir da Universidade Federal, pegando a área de Bancários, Mangabeira, né, aqueles outros centros residenciais, que a gente percebe que há um aumento assim, considerável do número de unidades, né, residenciais, principalmente de prédios, que praticamente não tem árvore alguma, né? Isso a gente pode no futuro vir a sentir essa diferença a partir desses locais onde a concentração de concreto é maior? Sim, pode ser sentido e sobretudo medido com instrumentos meio exatos, mas o efeito é meio pequeno. No máximo, constata-se hoje por volta 1,5 graus centígrados. Nas grandes cidades como São Paulo, Nova York ou Paris, este efeito no máximo tem perto de 2 graus centígrados e 2,3 graus. Aqui no máximo 1,5 graus, quer dizer, não é muito. Mas claro que sim, desmatamento aumenta o desconforto ou vegetação sempre contribui com conforto climático. No caso, professor, a importância, se a gente pegar já na esfera global, desse desmatamento, da falta de um cuidado maior com a questão das matas, da cobertura florestal, o senhor acha que, de uma forma geral, a gente também já teve muita perda? Sim, esta é minha opinião privada, após muitas viagens por volta quase de todo o mundo, que o grande vilão é o desmatamento e a degradação da vegetação. Esta, na minha opinião, contribui a mais para o aumento da temperatura global e para o desconforto do meio ambiente, sobretudo poluição do ar com poeira, céus mais pálidos, fumaça, como se sofreu recentemente em São Paulo, ou na região amazônica, ou na África, ou na Ásia do Sul. Desmatamento e degradação da vegetação, estas grandes queimadas, são, da minha opinião, o grande vilão no yoga. Como é que vocês dois veem a questão da transposição do Rio São Francisco? Sua resposta primeiro, professor. Uma obra faraônica. Tecnicamente é possível, mas economicamente eu tenho minhas dúvidas. Cada produção agrícola conseguida pela este será demais caro. Na sua opinião, professor? Do ponto de vista da engenharia, não há
acho, maiores problemas, né? Inclusive a tecnologia que nós temos aqui no Brasil, eu acho que é mais do que suficiente para realizar essa obra. Agora, né, do ponto de vista da questão ambiental, é discutível, né? A primeira questão é se, de fato, o Rio São Francisco ele tem condições de oferecer um volume de água tão significativa para abastecer essas outras bacias, né? Então, ou seja, havia que se entender, teríamos que entender que estaria sobrando água no Rio São Francisco, o que não é o caso. Né? O que ocorre é o oposto, né? Então, o volume de água de São Francisco, por vários e vários fatores, né? A questão do assoreamento, a questão do desmatamento em suas margens, a questão dos processos erosivos, a carga sedimentar que vai para o rio, faz com que o volume de água esteja diminuindo, né? Esteja um volume reduzido. Então, teria essa problemática da questão da água, se de fato existe água para levar para essas outras bacias, né? Do ponto de vista econômico, eu não tenho muita informação a esse respeito, mas poderia opinar e concordar com o professor Reckendorf. É o que me parece, assim, embora sem o conhecimento de causa, mas talvez o custo do que seria produzido seria um custo elevadíssimo, né? Mesmo porque haveria todo investimento em eletricidade para bombear a água. E do ponto de vista ambiental, eu acho que necessita e deve estar sendo feito, já deve ter sido feito, todo o estudo de impacto ambiental. Mas eu, a princípio, embora não seja um conhecedor do projeto, não li o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, mas a princípio eu preferia até evitar, assim, não há pressa nessa questão. A sua opinião, professor? Eu quis dizer que as despesas da continuação, da manutenção da obra faraônica, estas despesas serão altíssimas. Pode beneficiar toda a região, tem bastante água no Rio São Francisco para fazer. Tecnicamente é viável, como meu colega disse. Mesmo assim, poderia ser melhorado aqui o meio ambiente pela nova água no interior. Só as despesas é uma coisa caríssima. Nessa questão de recursos hídricos, em geral, né, uma coisa interessante. A questão da açudagem já veio assim com uma salvação do Nordeste semiárido. E se investe em uma quantidade razoável, né, na açudagem e às vezes não quer investir uma parcela pequena em determinadas medidas. Então se constrói o açude, não há o reflorestamento em suas margens, aquele açude em pouco tempo, em curtíssimo tempo, ele recebe uma carga de sedimento muito grande que compromete o volume d'água. Então o volume d'água de um ano para outro ele já reduz consideravelmente pela carga de sedimento que ele utiliza. Sem a vegetação, a evaporação é bem mais intensa. Então, tudo isso vai havendo perda. Ou seja, está faltando um pouco mais de bom senso, de inteligência. Um planejamento e um pouco mais de uma visão ecológica de meio ambiente da área. Porque um projeto de reflorestamento num açude de médio porte e grande porte, em função do preço da obra, não é menos de 1%. É um investimento quase só em sementes, no caso. Professor, a possibilidade, nosso tempo está já acabando, e eu ainda gostaria de falar sobre a ameaça da tsunami aqui na Paraíba, né? Essa será a nossa última pergunta, mas eu gostaria que vocês abordassem ainda nessa questão dos recursos hídricos. O desenvolvimento tecnológico já não nos permite pensar em tirar essa água do mar, por exemplo? É uma coisa viável, professor, na sua opinião? Quase não, eu não acho. Não há tecnologia suficiente para tornar a água do mar, porque se de um lado a gente tem... Não, é demais caro. Tecnicamente viável, mas duas obras faraônicas. Qual a sua opinião, professor? Em a utilização da água dos mares e oceanos? Certo. Eu acho que viável é inviável do ponto de vista econômico no momento. Agora, às vezes, tecnologias, quando se apresentam, elas se tornam inviáveis e, com o passar do tempo, elas vão se viabilizando, né? Então, isso é muito comum também, né? A gente vê isso no dia a dia. A questão do videocassete, quando foi lançado, o preço absurdo. O DVD, o preço absurdo. Hoje, tudo bem acessível. Agora, hoje em dia, realmente, não tem condições.
Mas para virar esta água do mar usável para nós aqui, nós devemos dessalinizar a água. Esta custa enorme quantidade de energia. E a energia será no futuro, mais do que hoje, o grande empecilho para a humanidade. Ok, então voltando a falar a questão das tsunamis, né? Então tem essa ameaça anunciada aí de que a qualquer momento nós poderíamos ter aqui uma tsunami, né? Inclusive teve um bocado de gente que evitou ir para o Réveillon na beira da praia com medo de uma tsunami, né? Então essa ameaça, ela é concreta, essa questão da possibilidade de queda lá de uma grande barreira das Ilhas Canárias. A gente pode ter uma tsunami por aqui ou podemos tomar nossa cerveja na beira da praia sem preocupação? Olha, em termos de geração humana, eu acho da nossa geração, acho que é tranquilo, não há motivo para pânico. Embora exista a possibilidade remotíssima, né, da existência de tsunami, na prática mesmo eu chegaria até a descartar essa possibilidade. Se de fato todas as variáveis envolvidas nesse estudo que foi feito por esses pesquisadores se confirmar, que não é tão provável que se confirme, poderia haver tsunami, como ocorreu em outras épocas, né, como ocorreu em outros fenômenos. Mas deixar de ir à praia, deixar de usufruir, deixar de comprar seu terreno próximo à linha de costa, construir sua casa em função dessa ameaça que ele, até o tempo em que ele coloca, 10 mil anos para frente, né? Então é muito tempo e eu acho que não tem nenhum tipo de preocupação imediata quanto a esse fenômeno. Há possibilidade de ocorrer? Embora extremamente remota. Como há a possibilidade do meteorito vir se chocar conosco, né? Daqui a 10 mil anos pode ser que apareça algum em rota de colisão com a Terra e que venha a nos atingir. Mas do ponto de vista prático, né, em termos do nosso cotidiano, não existe, eu creio que, possibilidade praticamente nenhuma. E não deixe de ir para a praia, não deixe de frequentar a orla, né, e comprar seu terreno, construir sua casa, que não tem problema a curto prazo. Agora, é lógico que quando se trata em 10 mil anos, é um tempo significativo, muita coisa ocorre, né? Inclusive as extinções de espécies e o aparecimento de novas espécies. Então, também não se sabe com certeza se há 10 mil anos para frente a espécie humana vai estar aqui, né? Se fosse possível fazer a negociação, eu gostaria de morrer com 8 mil anos de uma tsunami, né? Olha, infelizmente o nosso tempo já acabou, né? O nosso diretor nos informa, a gente ainda teria muita conversa ainda para fazer, mas terei o prazer de mais uma vez convidar vocês para a gente falar sobre esse assunto, sobre outros assuntos que de fato são muito importantes aqui para a gente discutir, inclusive para desmistificar algumas coisas que estão aí colocadas. Então, muito obrigado pela participação de vocês, né? E ao telespectador, obrigado pela audiência.